Will the people do this? Will the people do this? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais este webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Bem-vindos a todos que estão assistindo aí no YouTube. Hoje nós estamos aqui para um webinar de Revit com a Rani de Moraes, que é diretora de um ATC, a Espaço 4, que preparou este webinar para nós. E ela vai falar sobre extração de quantidades no Revit, tá? Então, obrigado, Rani, pela organização e obrigado a todos que estão presentes aí agora. Rani, então agora eu passo a palavra para você. Boa tarde, obrigada, Cláudia. Obrigada também à Bruna, da ETC, o pessoal da ETC pelo convite. Eu acredito que esse evento aqui só está sendo possível pelo fato do pessoal da ETC também estar contribuindo aqui para me trazer, né? Eu vim a convite deles e da Cláudia, e agradecer a todos os presentes. Espero que a gente tenha aqui um momento de muito aprendizado. Eu vou fazer a apresentação um pouco, a parte conceitual, eu vou trazer ela um pouquinho mais curta. Eu já fiz essa apresentação sobre esse tema em outros momentos, mas hoje eu quero trazer mais a ferramenta mesmo, porque eu imagino que é o que o pessoal quer ver, já que o tema é Revit, e vamos lá, né? Trazer esse tema aqui que é tão relevante para usuários de Revit, mas também para o BIM como um todo, e falar um pouquinho sobre minhas qualificações, mas assim, não no sentido de só informação, né? Eu sou arquiteta e urbanista, e eu acho muito bacana esse tema de extração de quantidades, especialmente na modelagem para profissionais de arquitetura e urbanismo, porque a gente tem uma demanda muito grande, especialmente no desenvolvimento de projetos em BIM. Isso se torna um grande desafio, inclusive no questionamento sobre de quem é a responsabilidade pela modelagem para extração de quantidade, se isso é uma responsabilidade do orçamentista. É um debate que a gente não tem tanto consenso ainda. Isso é algo que deve ser bem estabelecido contratualmente, uma vez que há uma contratação de BIM visando esse uso BIM, que é o uso de extração de quantidades e também estimativa de custos, né, que seria aí o orçamento. E eu acho que esse tema é extremamente relevante, não somente para orçamentistas, mas também para projetistas de modo geral. E aí eu coloco a arquitetura nesse sentido, porque quase sempre a gente vê os profissionais de arquitetura levantando quantidades apenas de revestimentos, né? Então não há fica aquele questionamento sobre como deve ser a modelagem e se é responsabilidade da equipe de arquitetura o nível de detalhamento, de refinamento nas geometrias e nas informações para esta finalidade. Além disso, eu sou profissional certificada Autodesk e também instrutora certificada Autodesk aqui na Quatri, né, que é o nosso centro de treinamento autorizado. E tenho uma pós-graduação em BIM, Ferramentas de Gestão e Projetos pelo IPOG. E como eu sou uma empreendedora, eu também sempre procurei me especializar nessa área de gestão e empreendedorismo. Então, eu tenho essa especialização em gestão, empreendedorismo e marketing pela Escola de Negócios da PUC, do Rio Grande do Sul. E também, como é do meu interesse, o estudo por gerenciamento de projetos e como vincular isso à modelagem Revit, também eu tenho essa pós-graduação em gestão com ênfase em gerenciamento de projetos pela FGV. Hoje eu sou professora de pós-graduação da Universidade Estadual do Maranhão e também professora de pós-graduação do Master Internacional BIM Management pela Zigurá. Esse aqui é o link do meu LinkedIn para quem quiser acompanhar. Dei uma parada nos conteúdos, mas espero 2025, já coloquei como meta trazer bastante conteúdo sobre BIM de forma geral, sobre gestão, sobre Revit. Então, depois, se possível, vou colocar aqui no chat o meu LinkedIn.
mas é fácil de me achar porque o nome é incomum, então é só procurar Rani de Moraes para quem quiser me achar lá e se conectar, a gente vai estar lá aprendendo juntos. Essa é a agenda da apresentação de hoje. Primeiro, vou fazer uma breve contextualização sobre a importância desse tema, falar um pouco sobre alguns pontos específicos, tá? Como é um tema muito vasto, eu vou trazer alguns pontos específicos que normalmente causam curiosidade e também causam debates dentro da modelagem em Revit para extração de quantidades, que é sobre a modelagem ou não de elementos, que seria dados secundários e primários, o desafio das paredes, que é uma dúvida recorrente, elementos alinhados e a importância de se trabalhar com elementos alinhados. Eu vou falar um pouco sobre tabelas no Revit e também desmistificar o uso desse recurso do Revit, no sentido de que muitas pessoas elas acreditam que o Revit é uma ferramenta para você fazer orçamento e isso acaba implicando alguns erros conceituais que reduzem a produtividade e podem causar alguns erros. Dentro da contextualização desse tema, eu trago aqui a importância do BIM de modo no âmbito nacional, né, especialmente na iniciativa pública, através do Decreto 10.306, e que a gente já está bem atrasado, eu diria, a gente, como construção civil de modo geral e na implementação de BIM, desde 2021 que a gente já tem a primeira fase do BIM na necessidade da extração de quantitativos. 2024 já veio a questão da estimativa de custos. Eu não trouxe esse dado porque o foco aqui é na extração de quantitativos, mas, de toda forma, a gente mostra como a maioria dos profissionais ainda está atrasado em relação ao próprio decreto 10.306. Outro ponto importante em relação à modelagem para extração de quantidades é que a gente tem alguns estudos acadêmicos que focam muito na comparação entre o levantamento de quantidades no modo tradicional e o levantamento de quantidades no BIM. Só que não há tantos estudos comparando o BIM com ele mesmo, como eu gosto de falar. Ou seja, o que muda de um método de modelagem para outro. E é nesse nível de detalhamento que eu quero trazer isso aqui. O que muda de um método, por exemplo, de modelagem de parede para outro? Se vamos usar parede básica, se vamos usar camadas, quais são as implicações dos diferentes métodos de modelagem dentro do Revit para os resultados e para a precisão dos dados, mas também para a nossa produtividade usando essa ferramenta. E aí, é muito importante a gente trazer o percentual do esforço dentro do orçamento de BIM. No orçamento, a gente tem um cálculo muito simples, né, de custo de material ou serviço, que basicamente a gente tem o custo total do material ou serviço, ele é resultado de dois fatores, que é o custo unitário vezes a quantidade. Sempre que a gente estuda e vê sobre a literatura do quanto que o levantamento de quantidades representa no esforço do serviço de orçamento, a gente costumava ver ali no método tradicional que demandava em torno de 70% a 80% do trabalho do orçamento. E isso é o levantamento de quantidades, ou seja, 20% seria o trabalho de fazer o orçamento propriamente dito. Com o BIM, a gente vai ter aí o fator 2 sendo muito mais impactante, né, na produtividade para este serviço e também para a precisão dos dados. O custo unitário, ele é muito mais referência, né, ele é muito mais consequência dos sistemas construtivos, da produtividade, da tecnologia da construção propriamente dita, e não necessariamente da tecnologia de projeto, que no nosso caso seria o BIM. Então, se você for verificar, por exemplo, os bancos de dados, né, as bases de composição, como SINAP, como TCPO, como o OSSE, a gente tem lá os índices da construção civil e o BIM ele não está interferindo necessariamente nesses índices e nesses custos da construção. O que ele vai interferir aqui é na extração de quantidades. A tendência é que de 80% do esforço, o levantamento de quantidades ele comece a se reduzir mais. Isso não significa que o orçamento vai ficar mais barato. Muito pelo contrário, porque a gente também tem aqui uma responsabilidade sobre esses modelos e sobre a precisão desses dados. Então, não é uma questão de trabalho, sim uma questão de responsabilidade sobre as informações passadas. Eu gosto de ressaltar isso porque
A gente vê muito contratante chegar com um modelo BIM, que ali não foi nem pensado para a extração de quantidades e para orçamento, passa para o orçamentista como se aquilo fosse poupar tempo para ele, pedindo desconto. Então, a gente tem que também trazer o BIM para a valorização profissional e não o contrário, tá? E aí, dentro dessa contextualização, é muito importante que a gente investigue de forma mais profunda os recursos de modelagem da ferramenta, né, e suas implicações para o levantamento de quantitativos. Isso aqui vale para qualquer ferramenta. Então, se você é um usuário de Revit, você tem que estudar como a ferramenta pensa, qual é a lógica do software e como os dados são levantados. E assim você consegue prototipar e gerar resultados mais precisos e com produtividade, que é um ponto muito importante aqui que eu gosto de trazer. E aí a gente vai para o segundo tópico, que são os dados secundários e primários. Isso é muito relevante em relação à produtividade, porque o que a gente começa a perceber quando os usuários iniciantes de Revit que querem fazer extração de quantidades a gente percebe não sei se uma vontade, mas é como se fosse necessário modelar tudo. Aí a gente acaba incorrendo no famoso overmodeling, modelar demais, mais do que o necessário. E a gente começa a perceber que os arquivos ficam pesados demais, ou então você reduz muito a produtividade, querendo um preciosismo, um nível de perfeccionismo de modelagem, como se fosse realmente construir. Esse conceito da construção virtual, ele, de certa forma, ele causa nos usuários de Revit uma sensação de que deve se modelar tudo, e a gente tem que entender que isso não é verdade. A gente também tem que trazer um pouquinho do método tradicional de levantamento de dados para a realidade do BIM. No método tradicional, a gente usa muito fórmulas, né? Multiplicando, por exemplo, sempre dou o exemplo da porta, que eu já vi colegas modelando puxador, modelando dobradiça, e não é necessário. Se eu sei que numa porta tem 3 dobradiças, eu faço uma multiplicação básica e eu encontro os dados secundários. Um exemplo aqui que eu gosto de trazer, esse exemplo do rodapé, por mais que vamos supor que você vai usar no seu modelo, no seu projeto, rodapés que são vendidos por peças, que é muito comum, essa rodapé de PVC ou madeira, pronto, e aí você tem lá o tamanho da peça, você tem o comprimento do rodapé. Se você modelou com uma ferramenta que te dá o comprimento, você só precisa inserir uma fórmula básica numa tabela e encontrar essa informação. Insere o tamanho do rodapé e faz uma divisão simples e encontra ali um resultado próximo da quantidade de elementos que você vai precisar comprar. Ou seja, a gente não precisa modelar tudo, a gente pode partir de elementos modelados e, através de fórmulas, encontrar os resultados das quantidades. E aí também temos o grande desafio, o desafio das paredes. Esse desafio, basicamente, começa por uma questão aí da ferramenta, e vale salientar que isso, eu já notei essa questão em várias ferramentas, o que faz com que muitos profissionais acabem recorrendo a algumas alternativas para criar esses tipos de modelagem, né? Esse é um caso clássico que a gente tem paredes estão em ambientes contíguos, como, por exemplo, uma sala e um banheiro, em que o forro e os revestimentos são diferentes, alturas diferentes, revestimentos diferentes, e esse é um grande desafio dentro das ferramentas de modelagem, dentro do Revit. Por quê? Porque os recursos que a gente tem em termos de modelagem de parede é que eu vou criar uma parede com camadas de um lado, camadas externas e camadas internas. E no processo de concepção do projeto de arquitetura, especialmente, o arquiteto não pensa dessa forma. A gente pensa em ambientes. Então, o que a gente quer? A gente quer uma ferramenta que a gente vá lá e coloque a gente quer uma ferramenta ou um método que a gente vá lá e coloque o material por ambiente. É assim que pensa o profissional de arquitetura. E há uma dificuldade, eu vejo no mercado que há uma dificuldade, porque muitas vezes a gente começa a aprender Revit, a primeira coisa que a gente aprende é abrir uma parede, editar, inserir material externo, inserir material interno, e vai lá colocando camadas, e eu percebo que há uma certa até frustração nos usuários iniciantes de Revit quando chega nesse momento, porque acredito que essa é a única forma de fazer. E eu quero mostrar também uma outra possibilidade hoje aqui, de modelagem de paredes. O grande desafio aqui está no fato de a gente ter alturas diferentes, muitas vezes de forro, e a gente querer esse nível de precisão. Se eu crio uma parede básica aqui, por exemplo, em que os revestimentos vão até a laje ou a viga, se tivesse uma viga aqui, eu teria uma contabilidade de uma quantidade de material a mais, o que resultaria no meu orçamento um valor um pouco superfaturado.
E o desafio das paredes é justamente criar um método que eu consiga fazer isso, mas também sem perder tanto na produtividade. Outro caso que acontece, por exemplo, é impermeabilizante. Se eu quiser inserir uma camada de impermeabilizante aqui, por exemplo, no banheiro, eu vou ter impermeabilizante desse lado e não tenho. E algumas construtoras fazem impermeabilizante na parede toda, outras fazem só até uma determinada altura. E, assim, a quantidade de possibilidades de tipos de paredes acaba tornando o trabalho do projetista algo extremamente desafiador e improdutivo, porque são muitas combinações diferentes de paredes, quando a gente pega ambientes de um lado e do outro. E esse é o grande desafio das paredes, e é o que fez muitos profissionais acabarem recorrendo às famosas paredes cebola. Né? Se quiser até colocar no chat aí, se sabe o que é parede cebola, se já usa, né? Quem estiver vendo a gravação, colocar um comentário sobre parede cebola. Eu acho muito bacana a gente conhecer também e ver se o pessoal ainda está usando esse recurso. O que seria a parede cebola? Modelar camadas por camadas para poder ter esse nível de precisão, mas sem necessitar, por exemplo, criar esses inúmeros tipos de combinações possíveis de paredes, considerando o lado externo e interno dos materiais. E aí, outro ponto, eu vou mostrar, tá? Vou fazer a demonstração de paredes. Estou só contextualizando aqui alguns pontos que eu quero mostrar no Revit. Aí a gente vai para outro ponto que eu acho muito relevante, que é o uso de elementos alinhados, compartilhados. Eu não coloquei a palavrinha compartilhado, mas qual é a vantagem de usar elementos compartilhados? Esse aqui é um exemplo de porta, na qual eu tenho uma soleira, e a soleira ela é um componente alinhado, compartilhado dentro da porta. Qual é a vantagem? Primeiro, produtividade, porque eu consigo desabilitar e habilitar esse elemento construtivo com apenas um clique, e isso se reflete diretamente no quantitativo. E a outra vantagem também é que eu consigo também contabilizar dimensões desse objeto, dimensão, área, de forma separada. Então, isso me poupa tempo, e ali na tomada de decisões de projeto, muitas vezes a gente está mudando de forma muito abrupta, a gente precisa retirar uma soleira de uma porta. E o que eu vejo? Muita gente usando piso para fazer soleira, como eu também já fiz no passado, né? Usando piso para modelar soleira. Então, você não tem as dimensões, você só tem a área, e você precisa. A modelagem fica muito mais mecânica e demorada, porque se eu decido remover uma soleira, eu vou lá e deleto. Se eu decido inserir novamente, eu tenho que modelar novamente, e isso me representa perda de tempo e retrabalho. Enquanto que, usando componente alinhado compartilhado, eu consigo fazer isso rapidamente ali com um clique, através do parâmetro de visibilidade. Esse aqui também é um caso de elemento alinhado compartilhado, que eu gosto muito de usar para bancadas, especialmente para arquitetura de interiores, ajuda muito, porque esses elementos contam, né? A gente consegue contabilizar separadamente os elementos de acabamento de bancadas. Eu não sei como é que vocês chamam, mas aqui a gente chama essa parte, que esse acabamento frontal como saias, né? Esses acabamentos laterais aqui, frontais como saias, e o acabamento que encosta na parede, né? Que vai na parede, que seria o respaldo, tem gente que chama de roda-banca, enfim. A gente consegue, utilizando um elemento alinhado compartilhado, a gente consegue habilitar ou desabilitar facilmente esses elementos, e ele já sai do quantitativo ou entra novamente aqui na tabela do quantitativo. Dentro da importância das tabelas, vale salientar a questão do levantamento de material. Não sei se eu coloquei aqui eu coloquei depois. Dentro das tabelas, é muito importante a gente ver os tipos de tabelas que tem no Revit para levantamento de quantidades, para extração de quantidades. A gente tem dois tipos de tabelas: a tabela de quantidades propriamente dita e o levantamento de material. E aí a gente tem algumas peculiaridades. Deixa eu só voltar que eu coloquei o slide antes. A tabela de levantamento de material, ela tem um comportamento diferente para famílias de componentes e para família de sistema, tá? Famílias de componentes, pessoal, todas aquelas famílias que a gente cria fora do projeto, né? E famílias de sistemas, todas aquelas que são criadas apenas dentro do projeto, como pisos, forros, telhados, paredes. Famílias de componentes, portas, janelas, mobiliários. E qual é o desafio do levantamento de material e por que as pessoas usam e não sabem muitas vezes que estão encontrando informação errada?
Porque no levantamento de material, quando eu coloco aqui para ele me levantar, por exemplo, a área de madeira, o que o Revit me dá é a área de todas as superfícies desse sólido. Então, ele vai contabilizar a frente da porta, o lado posterior da porta, todas essas áreas que são referentes aqui à espessura, todas as áreas referentes a essa caixa de porta, e acaba que a gente tem um levantamento, se eu quiser, por exemplo, encontrar a área de madeira, eu vou encontrar a área errada, porque ele não está me dando justamente a área da folha da porta, que seria o resultado da largura vezes a altura. Já no caso das famílias de sistema, o levantamento de material ele é muito mais preciso e indicado, porque sim, ele vai me dar a área da superfície desse piso, por exemplo, o mesmo para paredes, telhados, forros, tá? Não é o caso das paredes cortina, que as paredes cortinas são um caso à parte, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai encontrar a quantidade para não estar encontrando em quantidade errada. Isso acontece também muito com bancadas. A gente coloca lá o levantamento de material de bancadas, coloca a área e acredita naquela área. Então, a gente tem que saber que área é aquela, não é a área de granito. Seria, por exemplo, se eu fosse resinar esse granito em todas as suas superfícies, aí sim eu teria a área que o Revit está me trazendo no levantamento de material. E aí, nesse caso, a gente tem que recorrer a fórmulas. Se eu quiser encontrar, por exemplo, a área de madeira dessa porta, eu vou fazer uma tabela de porta, de quantidades, inserir os parâmetros de largura e altura, fazer uma fórmula e multiplicar e encontrar a área. Seria a forma de encontrar essa área corretamente, ok? E aí, voltando para a parte de tabelas, também devemos entender a diferença entre as tabelas de multicategoria e as tabelas de uma categoria. Na tabela de multicategorias, a gente vai encontrar parâmetros comuns a todas as categorias. Isso significa que, às vezes, tem alguns parâmetros que não vão aparecer. E a tabela de uma categoria, ela mostra todos os parâmetros da categoria que você está criando. E, neste caso, ela vai mostrar todos os parâmetros mesmo daquela categoria. Muitas vezes o pessoal quer fazer uma tabela única no Revit para fazer todo o levantamento de quantidades. E aí não encontra certas informações porque é uma tabela de multicategoria. Por isso que a gente precisa entender qual é a diferença entre as duas e as informações como elas estão tabuladas. Vale salientar aqui, e eu gosto muito de ressaltar esse ponto, o Revit não é uma ferramenta de orçamento, as tabelas do Revit, elas são auxiliares para encontrar informações, para verificar informações, para ver se minha modelagem está gerando quantitativos corretos, para validar essa modelagem, mas não para fazer orçamento, e nem para fazer, por exemplo, composição, para levantamento de quantidades no sentido de, por exemplo, latas de tinta, sacos de cimento, quantidade de tijolos, como eu já vi alguns usuários querendo fazer isso no Revit. Essa prática é muito improdutiva, porque a quantidade de parâmetros que você tem que inserir na tabela é muito grande, as composições de materiais da construção civil são muito diversas, as possibilidades de parâmetros são muito grandes, então acaba que você torna-se muito mais improdutivo. Esse recurso, né, na verdade, essa finalidade de encontrar as quantidades para compras, isso seria já com o orçamentista e com os softwares específicos para essa finalidade. Aqui no Revit a gente vai encontrar áreas, quantidades unitárias, volumes, comprimentos, é isso que a gente vai encontrar aqui no Revit. E agora sim, vamos para a demonstração, que eu acho que o pessoal deve estar querendo ver na ferramenta, né? Não sei se eu já abro para alguma pergunta ou faço logo mostro aqui como é que funciona o Revit. Deixa eu ver como é que está aqui, se tem alguma pergunta Alguém no chat. quiser perguntar, pessoal, né? Tirar alguma dúvida aí antes de ter o visual, fiquem à vontade. Olha aí, alguém comentou que já usa, que ainda usa parede de cebola. Uhum. Não é errado, hoje eu penso dessa forma, eu já fui muito mais crítica da parede de cebola. Mas é importante a gente saber que não é o único método possível, né? Existem outros, e que também, alguns colegas, por exemplo, eu já vi fazer a parede de cebola, mas faz uma camada única com todos os revestimentos. E aí eu já acho bem bacana. Acho que aí por esse caminho é bem melhor, tá? Inclusive, o método que eu desenvolvi parte deste princípio, tá? O Revit, deixa eu colocar neste outro arquivo. Esse aqui é um pavimento tipo de um projeto que eu trabalho aqui nos cursos, tá? E
Deixa eu só ver se ele tá... Ah, tá certinho. Eu poderia até deletar esses pisos e mostrar também. Existem alguns recursos que o pessoal utiliza que eu entendo muito mais como, às vezes é uma limitação do usuário, às vezes a própria ferramenta tem uma limitação e a gente acaba recorrendo a alguns recursos que não são muito recomendados. Um deles, por exemplo, é utilizar a ferramenta de forro para modelar pisos. E o que que acontece? A gente tem que entender que o modelo do BIM, ele não é nosso, ele não é o modelo da arquitetura, especialmente, ele não é um modelo só da arquitetura. Aquilo ali vai para um orçamento, aquilo vai para uma detecção de interferências, por exemplo, numa ferramenta como Navisworks, e isso requer cuidados na categorização dos objetos. Se eu utilizo um recurso da ferramenta forro para fazer piso, o que eu estou fazendo ali no Revit é dizendo que aquilo é um forro. Na hora que eu for fazer um levantamento de quantidades e for categorizar, ele vai, o meu piso, entre aspas, na verdade não vai aparecer, porque ele foi criado com a ferramenta de forro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses artifícios que a gente vê que muitos usuários acabam, por alguma limitação, utilizando. Nem sempre tudo são flores e a gente tem que saber lidar com a ferramenta, né? Aqui eu tenho esse pavimento tipo, que se você observar, se você estiver olhando aqui, ó, eu vou dar um SA para selecionar todas essas paredes, eu não dividi as paredes, certo? E quando eu digo que o profissional da arquitetura, ele tem a concepção do projeto de arquitetura, ela não acompanha essa modelagem de vou abrir, vou criar uma parede, vou inserir chapisco, vou inserir reboco, vou inserir... Não é assim que o arquiteto pensa. A gente pensa, eu vou fazer, vou dividir os ambientes, eu vou ver as áreas, eu vou olhar código de obras e assim por diante. Aí o projeto vai evoluindo nesse sentido. No método das paredes compostas do Revit, o que que a gente faz? A gente pega isso aqui, por exemplo... Deixa eu pegar uma situação aqui. Pronto, essa parede aqui. Internamente, vamos dizer que do outro lado aqui, né? Deixa eu dar um ESC aqui. Tem alguma coisa travada aqui no meu Revit. Tá clicado no Shift aqui. Ah, agora saiu, pronto. Então, deixa eu só dar um SA e ocultar esses forros. Então, uma situação como essa aqui, por exemplo, na escada eu tenho um material e nesses cômodos eu teria um outro material. Qual é o nosso padrão de ação? A gente vai dividir e vai substituir essa parede por outra parede que tem os materiais e substituir essa aqui por outra parede que também tem os materiais. Não está errado, tudo bem, isso é o normal, né, da gente utilizar. Então, sempre que a gente tiver materiais diferentes do lado de uma parede, a gente vai dividir e substituir. Isso aí seria o método de paredes básicas, né? Então, eu vou criar aqui uma parede básica, criar uma similar, né? Vou criar aqui uma parede básica. Então, a parede básica do Revit, eu não sei se o pessoal aí é usuário básico de Revit, já é mais avançado. Basicamente, é aquela que todo mundo conhece, né? Que entra na estrutura da parede e que vai ajustando aqui as camadas, né? Essa parede básica minha, por exemplo, é uma parede de estudo preliminar. Eu não tenho todas as camadas, isso aqui é mais para a gente fazer estudo. Você pode fazer uma parede com 14, com 15 e depois substituir. Então, aqui é um material só, ó, com uma espessura que seria o total das espessuras das camadas. Isso aqui, de certa forma, é importante, porque eu uso muito a linha do tijolo para fazer a laje, né, para delimitação da laje. Mas a parede básica, que é a que todo mundo conhece, é a inserção das camadas aqui, uma por uma, certo? Que seria a parede composta, né? A gente chama de parede composta, mas a categoria é parede básica. Se eu substituo essa parede aqui por uma outra, já com mais materiais, deixa eu ver se eu tenho aqui essa de tinta branca. Vou colocar essa tinta branca com rodapé. Não sei se ela já está com mais camadas. Essa também é uma parede de estudo preliminar. Coloca aqui. Pronto, vou substituir aqui por uma qualquer que já tenha mais camadas. Então, a gente tem aqui, ó, camadas de porcelanato, argamassa, emboço, chapisco, né? Essa parede que todo mundo conhece, com várias camadinhas, enfim. Existem alguns recursos aqui dentro da edição da parede que a gente consegue mesclar paredes, só que também vai incorrer na mesma questão. Inúmeras combinações de parede com revestimentos de um lado e do outro. Isso para você criar um projeto novo.
Você está precisando criar um template novo, é uma construtora que você acabou de pegar um serviço. Só o tempo que você vai demandar pensando em quais são as possibilidades de camadas de um lado e do outro, você já passou aí uns 2 dias fazendo listagem de paredes. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com a parede básica. Existe a possibilidade de transformar essa parede básica em peças. Isso resolve a questão da altura, né? Que é basicamente selecionar a parede básica e clicar nesse comando aqui, ó, criar peças. Este comando aqui me permite um controle de alturas separado de cada camada. Então, uma vez que eu crio as peças no Revit, eu tenho como vir aqui, ó, mostrar os manipuladores de forma, e aí eu tenho como selecionar essa parede, ajustar as alturas. Só que pesquisei durante muito tempo como que a gente poderia ajustar essas alturas de peças. Pode até existir alguma forma de fazer isso com programação, enfim, mas dentro das próprias ferramentas nativas do Revit, a gente não tem um recurso para, por exemplo, dar um SA, selecionar somente essas paredes aqui, e mesmo que eu consiga fazer um filtro, eu não tenho como ajustar a altura delas, ó, tá? Eu não tenho como ajustar a altura das peças aqui por parâmetro, eu tenho que fazer isso manualmente. Então, acaba que as peças, elas, para projetos de grande porte, elas vão me limitar, se torna inviável. Essa é a verdade. Se tornaria inviável eu fazer esses ajustes de peças. Para um projeto pequeno, você está fazendo arquitetura de interiores, é um ambiente só, 2 ambientes, eu já acho bem bacana, porque ela te dá muita liberdade de fazer ajustes, e esses quantitativos aqui também vão sair corretos, porque eu estou fazendo os ajustes na peça. Ó. Então, posso modificar aqui, ajustar as alturas de cada uma dessas peças separadamente, tá? Ó, se fosse ela aqui, por exemplo, eu resolveria o meu problema das alturas, né? Mas eu não resolvo o meu problema da produtividade, porque fazer isso aqui um por um se tornaria muito trabalhoso para fazer num projeto de grande porte, né? Então, o pessoal pergunta, qual é o melhor? É peça? É parede composta? Se eu fosse fazer um projeto de arquitetura de interiores, com poucos ambientes e que me exige uma personalização muito grande de acabamentos, eu acho que vale a pena. Mas se você vai fazer um projeto de uma construção de 10 pavimentos, de um hospital de 20 pavimentos, não escolha peça, porque você vai sofrer muito. Né? Acredito até que ficaria quase que inviável fazer. Ok? Então, ó, método peças tem sua serventia, sim, só que tem que ter cuidados, né? Qual seria a outra forma da gente conseguir essa diferenciação de alturas nas paredes? Através das paredes empilhadas. E o que são paredes empilhadas? O nome é muito sugestivo. Eu tenho uma parede sobre a outra. Então, se eu tenho um conjunto de combinações de revestimentos com alturas diferentes, eu vou e crio essas combinações lado a lado e crio uma parede empilhada. Vou agora pegar aqui minha parede, vou criar uma similar, mostrar aqui a nossa parede empilhada. Aqui eu tenho algumas nesse template que eu já utilizo, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, cozinha e banheiro. E é interessante que aqui eu criei com base nos ambientes, né? Justamente porque facilita. O profissional da arquitetura ou modelador já vem aqui, parede de cozinha e banheiro. Então, eu não preciso ficar ali raciocinando, mas é o bloco, mas é a tinta, mas qual é? Então, se é um projeto bem padronizado e que os materiais dos ambientes já foram previamente estabelecidos, você pode criar, inclusive, o template com o nome dos ambientes. Então, tá aqui, parede de cozinha e banheiro, ó. Essa é uma parede empilhada, que já tem todos os revestimentos com as alturas certinhas para cozinha e banheiro. E isso aqui, gente, é seguindo o padrão construtivo. Então, eu tenho uma altura lá que já, a construtora, o forro vai ser sempre essa altura. Então, isso aqui já está tudo padronizadozinho. É template, tá? E o que é uma parede empilhada? Um conjunto de paredes básicas empilhadas, né? Sobrepostas. Se você entrar, selecionar uma parede empilhada e entrar na edição de tipo, você vai ver que aqui na estrutura são 4 paredes diferentes. Então, eu tenho a parede mais, a base dela, que é essa parede aqui com impermeabilização, ó, é uma parede básica, com material de impermeabilização até 30 centímetros. Esses 3 centímetros aqui é a diferença do acabamento do piso, tá? Então, eu tenho ela até 33 centímetros, que no caso desse template aqui, ela está considerando que a impermeabilização seria ali até 30 centímetros.
Aí eu tenho uma outra parede básica aqui, que é a mesma coisa, só sem a impermeabilização, ó. Ela é a mesminha, sem impermeabilização. E aí eu tenho mais uma parede básica que tem só o chapisco, uma altura de 10 centímetros, porque nesse template especificamente a gente estava considerando ali que o chapisco passava um pouco do forro. Ah, Rani, mas isso é muito preciosismo. Bom, poderia não ter essa paredezinha com chapisco e acabar o chapisco aqui junto na altura dos outros acabamentos. E por fim, a gente tem a parede que é só o bloco, ó. E aí a parede empilhada, ela resolve essa questão da altura. Esse aqui seria o ponto. Só que a parede empilhada, e aí nos meus estudos e pesquisas, e fazendo isso, né, prestando consultoria, e vendo como é que isso funciona, a gente percebe que a parede empilhada, ela tem o mesmo problema da parede composta em termos de possibilidade de tipos de paredes. Chega a ser até pior, porque eu tenho que criar todas as paredes básicas, todas as paredes empilhadas partindo das básicas. Então, eu também teria uma grande quantidade de tipos de paredes aqui, ó, de empilhadas, né? Aqui não tem tantas empilhadas, mas a quantidade de paredes básicas que eu tive que criar para fazer as empilhadas é o que assusta, especialmente na hora da gente fazer um novo template. Então, se você pegar um novo cliente, um novo contratante, que você vai precisar criar novos tipos de paredes, isso aqui assusta bastante quando você tem que criar todas essas paredes básicas para depois fazer as empilhadas. Então, a gente viu aí, e eu acredito que esse é o motivo pelo qual muitas pessoas passaram a usar o recurso das camadas, né? De criar uma parede para cada acabamento desse, para cada camada de material. Isso, em tese, resolveria essa questão da inúmera quantidade de tipos de paredes dentro do template, só que também acaba incorrendo na questão da produtividade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essas paredes, né? E como que seria o procedimento de fazer as paredes por camadas? Selecionar essas paredes, transformar em paredes somente de blocos, né? E aí depois eu vou fazendo o revestimento separadamente. Vou colocar aqui na minha parede, que é só bloco, ó. Deixa eu só excluir esse elemento divisor. E vou fazer o mesmo com as paredes externas, só que no caso das externas eu vou substituir, não vou mexer no material externo. Pastilha branca, bloco. Então, pastilha branca. Nossa, que trava-língua, hein? Pastilha branca, bloco. Isso aqui era para estar. Deixa eu só arrumar isso aqui, que não era para existir, não. Aí aqui, essa daqui está com pastilha e tinta, eu vou mudar ela para pastilha, bloco. Pastilha vermelha, bloco. Pastilha vermelha, bloco. Então, por dentro ela vai ficar no osso, né? Só no bloco. Logicamente que na vida real a gente faz esses pequenos ajustes, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, eu teria que ajustar o alinhamento do bloco de 14 com o bloco de 9 centímetros, se for o caso aí para o projeto. Então, ó, aqui eu não preciso dividir as paredes, então você já me poupa esse trabalho de sair dividindo e substituindo uma por uma. O que é o método de camadas? É como se você fosse construir esse. Você vem aqui, vai chapiscar, depois vai colocar emboço, depois vai colocar reboco e assim por diante. E é um processo demorado, né? Até um certo tempo eu vi o pessoal fazer isso quase que manualmente. Vem aqui parede, aí vem aqui, escolhe o chapisco. Chapisco, cadê? Ó, inclusive eu só criei esse até para mostrar como exemplo. RV chapisco, aí vem aqui com chapisco. Aí, e agora na hora de modelar, né? O que eu vejo o pessoal fazendo? Ah, recorre aqui ao selecionar linhas. E aí vai fazendo esse procedimento. Só que, olha só, se eu for fazer isso, ele vai pegar na parede todinha. Ok, o que vai acontecer? Ele vai criar aqui uma camada que vai estar passando por essa outra parede. Se eu não tiver o join automático, eu já vou ter uma contabilização aqui desse material que está nessa intersecção dessas duas paredes. A questão da altura, para as paredes camadas, ela não seria um problema, porque eu tenho como ajustar aqui no parâmetro, ó. Altura desconectada, eu posso vir aqui e dizer que o chapisco vai até 2,60 ou 2,50. Deixa eu colocar 2,60. Então, com o SA, pego a camada e substitui. Então, isso aí não seria um problema, né? O que é um problema, na minha visão?
é a produtividade. A gente acaba perdendo muito em produtividade, ok? Mas eu aprendi muito com a parede cebola. Não vou mentir, eu aprendi com a parede cebola. Então, o que que a gente, que eu comecei a perceber? E se eu criasse uma parede empilhada com as alturas certinhas das camadas, mas que ela fosse só de revestimento? Então, eu teria, isso resolveria o meu problema da questão das alturas, né? E aí, nas pesquisas, o que que a gente foi descobrindo? Comecei a ver o plugin maravilhoso que é esse daqui, ó, complementos, que é o Room Finishes, que seria acabamentos de ambientes, que inclusive eu acho que fica aí a dica para a Autodesk incorporar esse plugin, que eu acho ele maravilhoso. Vou até colocar no fórum depois essa sugestão. É um plugin que a gente consegue criar, né, paredes com base no ambiente. Então, se você tem os ambientes já criados, já inseridos, você consegue criar as paredes com base nos ambientes. E aí, a parede empilhada, ela me resolve a questão das alturas diferentes de materiais. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, ó, parede, e lá nas minhas paredes empilhadas, se você já cria seu template, né? Cria o template com as paredes empilhadas, em que ela já tem todas as alturas dos acabamentos. Então, eu veria aqui, ó, revestimento banheiro. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, sendo um quadrado, deixa eu colocar na planta baixa. Sendo um quadrado, eu posso vir aqui e parede, ó, e criar aqui com retângulo, né? Isso aí vai ter algumas implicações, por isso que nesse caso eu prefiro até usar o plugin. Então, vem aqui, ó, coloco a parede, ele vai dar esse aviso. Então, o que que é esse princípio de usar a parede empilhada? Deixa eu dar um... É justamente eu ter alturas diferentes de materiais. Então, eu já pego o princípio aí da parede camada, da parede de cebola, só que ao invés de fazer camada por camada, uma parede empilhada que tem todos os revestimentos com suas diferentes alturas, ó. Então, eu tenho aqui a estrutura dessa parede, já tem a impermeabilização até 50 centímetros, já tem o material sem impermeabilização e também já tem o chapisco. Lembrando que eu posso fazer essa impermeabilização por meio de fórmula, né? Se a gente não quiser necessariamente modelar essa camada. Isso tem algumas implicações, porque nem sempre a gente encontra com fórmula o valor preciso, mas aqui a ideia principal é a parede empilhada com todas as camadas já nas alturas corretas. E aí a gente tem esse nível de detalhamento aqui, um nível maior nas geometrias, aí usando o Revit. Ok? E como é que... Eu vou fazer aqui, vou deletar aqui e fazer usando agora o plugin. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui na base, na planta baixa. Deixa eu fechar aqui os que eu não estou utilizando. E vou abrir a minha lista de ambientes. Ó, revestimentos de ambientes. Então, eu tenho aqui uma lista preenchida manualmente. Isso aqui é escolha de projeto, né? Então, a gente está fazendo projeto da arquitetura e você vai dizer que na sala vai ser tinta branca e etc. Assim vai. Então, eu tenho aqui, ó, material de parede, tinta branca. Eu seleciono todas as linhas que tem tinta branca e venho aqui, ó, no meu complemento, vou no plugin aqui, Skirting Board, seleciono aqui só a opção de som ambientes, vou colocar a altura para 2,60, acho que é 2,60, e vou colocar um revestimento básico, tá? Revestimento de tinta branca interna com rodapé. Vou só dar um ajuste aqui, vamos lá. Então, coloquei aqui minha tinta branca interna com rodapé. Então, aqui eu já fiz todos os revestimentos de tinta branca que tem rodapé. Ó, se eu precisar, eu posso substituir ela por uma parede empilhada, que já teria todas as alturas. Nesse caso aqui, eu não preciso, porque eu não tenho diferenças de materiais aqui, né? A menos que eu quisesse fazer a diferença do chapisco. Aí eu posso vir aqui e substituir pela empilhada de sala, ó. Revestimento empilhado sala. Deixa eu ver se ele vai fazer direitinho, porque às vezes a altura ele... Ó, aqui eu já substituí, então ele vai ter a parte do chapisco passando e já tem o rodapé, ó.
ok? E aí, se você vai ver, como é que a gente vai ver o levantamento de material? A gente vai lá na tabela, levantamento de material de parede, ó, já está aqui, ó, todo feito. Já com todos os materiais, argamassa, bloco, aqui são de tudo, né? Só dessas paredes, né? Aqui são todos os materiais aqui já de forma separada. Então, ó, perpassando aí essa questão dos métodos de parede, que sempre é um gargalo, né? O pessoal sempre se questiona muito, a gente consegue fazer. Ah, isso aqui acontece porque ele não, o Revit ele tem uma dificuldade de reconhecer a parede e cortina. Esses dias até respondi lá no fórum uma pergunta sobre isso. Aí isso aqui a gente vai ajustando, algumas coisas tem que ajustar manualmente. Deleta isso aqui para ajustar. Sempre é bom fazer uma verificação. Mas aqui a gente já tem todos esses materiais calculados e sem se preocupar, por exemplo, em dividir paredes, ó. Eu não precisei perder esse tempo, né, dividindo as paredes, pensando parede de um lado para o outro. Aqui a gente está pensando com a cabeça do projeto de arquitetura, que é por ambiente. E aí já aproveito o gancho para falar do rodapé, né? A gente tem aqui, existe o recurso de moldura do Revit, que você pode usar para fazer rodapé, que ele fica dentro da parede, né, moldura, só que ele é muito manual. Então, o que que eu acho bacana? Fazer o rodapé dentro da edição da parede. Aqui, se você pegar, for na edição da parede, ou propriedades, editar o tipo. Ah, peraí, tem que pegar a básica, né? Então, vamos pegar aqui com o tab, a parede básica, editar o tipo, e editar. Dentro da edição da parede, você visualizando como corte, você consegue inserir esse elemento de rodapé na própria estrutura da parede. Aqui, extrusão por percurso. Esse rodapé ele foi inserido dessa forma, um perfil, que pode ser o mesmo perfil usado na moldura de parede. Aqui a gente coloca o rodapé, coloca os detalhamentos sobre desse rodapé, e aí a gente já tem aqui contabilizado. Ó. Só que o que que acontece? Tem um pequeno detalhe. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso converter essa parede em peça, tá? Então, se eu selecionar essa parede e criar a peça aqui, ó, criar peças, eu consigo pegar o rodapé de forma separada e eu encontro aqui o comprimento desse elemento, ó, 1,96. E uma vez até um colega perguntou, poxa, mas eu não uso esse recurso de fazer o rodapé dentro da parede porque ele não me dá o quantitativo do comprimento. Só que ele dá. Acontece que eu preciso converter ela em peça e aí eu faço quantitativo pela categoria peça, que a gente pode criar aqui. Deixa eu ver se eu tenho já pronta um levantamento de materiais, material por peça. Então, aqui ele já tem alguns materiais levantados. Deixa eu ver se aparece o rodapé aqui. Eu não sei se está filtrado. Rodapé. Ah, tá aqui. Eu criei uma tabela só para isso. Ó. Rodapé, que já é uma parede de peças, é uma tabela de peças. Com esse elemento, ela já está filtrada para aparecer só esses elementos de rodapé. E aqui a gente consegue o comprimento de rodapé. E aí, como é que estamos de tempo? Estamos ok, temos mais uns 10 minutos aí para você pode terminar. Tá, Você tem que para apresentar, Rani. tá certo. Pode ir É, e aí tranquila. então tá ótimo. Porque eu queria mostrar os componentes alinhados, né? Que eu acho muito Tá. bacana, é um E recurso muito legal, e eu quero apresentar ele aqui. Então, deixa eu só fechar as vistas que não estão ativas e vou abrir aqui novamente o 3D. O recurso do componente alinhado, compartilhado, na minha visão, é muito bacana, por vários motivos, como eu falei, a questão da visibilidade, né, do quantitativo separado. E deixa eu só colocar a visibilidade da vista. Vou colocar aqui na minha vista 3D original, né, que ela não mostra as peças. Muita gente questiona isso, mas não fica vendo as peças, as peças ficam aparecendo. Eu crio umas vistas 3D, né, que eu coloco a visibilidade só das paredes originais, então ele vai mostrar somente as originais. Então, para mostrar o componente alinhado, eu vou fazer isso com uma porta. Vou inserir aqui uma porta, vou carregar uma família. Deixa eu localizar aqui, deixa eu ver se está certinho. Português, Brasil, portas, porta, deixa eu ver, porta aqui, residencial, não, porta interna, painel único, pode ser essa aqui, porta, painel único. Bom, vou inserir só uma aqui,
Vou inserir essa portinha aqui, né? Do painel único. Essa porta aqui, ela não tem o rodapé, né? Vou colocar aqui na vista. Ah, é porque essa porta tá com o painel ao contrário. Não tem problema, não. Então, em que consiste o componente aninhado? Um componente dentro do outro. Eu vou modelar uma soleira e vou inserir ela dentro dessa porta. Então, eu vou abrir a família da porta, ela está aqui, ó, não tem soleira, né? Eu vou fazer o quê? Criar uma nova família. Família. Aqui é uma aula de modelagem de famílias, né? Family Templates, eu vou pegar componente de gabinete. Componente de gabinete métrico. E vou usar aqui os próprios planos de referência que já vem no template da família. Criar aqui uma extrusão simples. Vou fazer um pouco rápido, mas depois a pessoa pode reassistir e tentar fazer junto. Vou colocar aqui os cadeados, né, para poder ele obedecer os parâmetros. E ok, eu já tenho a profundidade aqui, ó, 150. A largura eu vou deixar 900 mesmo. Para funcionar bem, eu vou transformar os parâmetros em parâmetros de instância. Então, vamos selecionar aqui, ó, parâmetro de instância, parâmetro de instância. E aí vocês vão entender o porquê. E aqui eu já tenho parametrizado a largura e a profundidade, eu só preciso ajustar agora a altura. Vamos para a elevação frontal. Vou puxar o sólido aqui para o outro plano, ó. Colocar em SD para facilitar a visualização. E vamos colocar essa altura aqui para 30 milímetros, né? Também vou transformar ele em um parâmetro de instância. Ok. Vou carregar no projeto que aqui vai ser a porta e não o projeto do pavimento tipo. Vou carregar ele na porta. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou inserindo um componente dentro do outro. Ah, faltou um detalhe. Para que isso funcione, eu venho aqui nas propriedades do objeto que vai ser minha soleira e marco esse botão aqui, ó, compartilhado. É isso que vai fazer com que ele quantifique separadamente a porta e a soleira. E isso vai servir para tudo que vocês queiram fazer, de componente dentro de componente. Se você quiser quantificar separado, marca aquele componentezinho como compartilhado. Vou carregar novamente na porta e substituir. Ok, o que eu preciso fazer agora? Juntar esses elementos para que, quando eu ajuste a porta, a soleira obedeça, né? Então, vamos para planta de piso. Ó, vamos ajustar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu chamo de reparametrizar. É pegar a largura da soleira e igualar com a largura da porta e a espessura E a espessura aqui, no caso, vai ser a... Tem que ver qual é o parâmetro aqui que dá. Na verdade, não precisa, né? Basta que eu alinhe com os planos, ó, colocando cadeado. Ele vai obedecer a espessura da parede, e aí eu preciso só ajustar agora a largura. Como eu transformei o parâmetro da soleira em instância, deixa eu selecionar ela aqui, vou voltar aqui só para facilitar a visualização. Pronto. Está aqui a soleira. Ó, quando eu clico nela, está aqui o parâmetro, ó, largura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou associar o parâmetro da largura da porta. Poderia ser a bruta, vou colocar a largura da porta. Então, ela vai ser igual à largura da porta. Certo? Eu não vou mexer aqui na espessura, não. Vou deixar sem fazer o parâmetro, até para a gente não demorar muito. Mas o procedimento é, se eu quero que o parâmetro da soleira seja igual ao da porta, eu venho aqui e transformo ele e associo ele ao parâmetro da porta, tá? E aí eu vou ajustar agora o alinhamento aqui, ó. Colocou o cadeado, e aqui a lateral eu vou usar o comando alinhar. Alinhar, plano, sólido, cadeado. Pronto, eu tenho aqui o objeto soleira. Vamos ver se ajustando a largura da porta ele obedece? Vamos colocar no 3D. Aliás, vou voltar aqui para o nível de referência. Vou mudar essa largura da porta para 800. Parece que obedeceu, né? Então, vamos lá. Ok. Acredito que isso aqui está suficiente. Só falta uma coisinha aqui para que eu consiga fazer a visibilidade. Ele já vai quantificar separado. O fato de eu ter colocado ela como aninhado, compartilhado, já vai quantificar separado. Só que eu quero ter a possibilidade de inserir e colocar a soleira com apenas um clique. Aí eu vou selecionar o objeto soleira e venho aqui, ó, onde ele está dizendo visível, e eu acho que isso confunde um pouco porque a gente acha que ele está referindo-se à visibilidade ou não do objeto. Aqui é a própria existência dele. Então, eu vou parametrizar isso aqui, ó. Vou clicar aqui e criar um novo parâmetro chamado de soleira. Só isso. Rani, você vai colocar tipo ou instância. Essa é uma decisão que cabe aí entender a usabilidade
desse recurso. Eu vou colocar como instância, porque aí na própria PP, que eu chamo carinhosamente, né, a barra de propriedades, eu vou lá e habilito o que eu quiser, e isso varia muito de porta para porta, então eu posso ter o mesmo tipo de porta, com soleira ou sem soleira, então eu vou colocar como parâmetro de instância. Então, ok, eu tenho a minha soleira, componente alinhado, vai quantificar separadamente, eu tenho os parâmetros dela de largura, profundidade, então vou conseguir encontrar a área também dessa soleira. Vamos carregar agora no projeto. Só um detalhe, tá, pessoal? Eu criei, não salvei ela tá com o nome família 1, percebe? Eu não salvei ela. Ah, não precisa salvar, não? Não necessariamente. Se eu quiser que ela já fique com o nome soleira, eu posso vir aqui no navegador, nas famílias, localizar aqui, componente de gabinete, ó, família 1, tá aqui. Eu posso renomear ela aqui dentro. Muita gente não sabe disso, que é possível renomear as famílias dentro do navegador de projeto. E isso poupa muito tempo. Aí eu venho aqui e renomeio, ó. Colocar aqui, ó, Soleira, Autodesk Community. Maravilha, ó. Eu posso, inclusive, renomear aqui também, ó. Soleira AC. Pronto. Aqui é a família, que é o tipo. Ok. Agora vamos carregar essa porta novamente no projeto e substituir. Ó, pavimento tipo, ok. Substituir a versão existente. Cadê a nossa porta? Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver se ele não está me desmentindo, né? Depois desse trabalho todo. Acho que ela está... Ah, deixa eu aumentar aqui a altura do peitoril para 10 centímetros. Tá me desmentindo, ó. Cadê a nossa soleira? Tá vendo? A gente faz os testes. Quem sabe erra ao vivo, como diria meu amigo Vladimir. Eu acho que ela apareceu aqui. Deixa eu ver aqui a altura, 0,1. Não está enterrada ali no piso? Eu estou suspeitando disso, mas eu já subi aqui. Deixa eu ocultar aqui a porta. Tem alguma coisa estranha nessa porta, hein? Ó, a soleira tá aparecendo aqui, só tá muito fininha. Tem alguma coisa estranha nessa porta. Ah, já sei. Ela deve ter... Rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu já estou suspeitando o que aconteceu. Deixa eu reinicializar. Acho que ela entrou com um hospedeiro no revestimento. Pode Deixa ser. eu mudar o hospedeiro. Vou mudar aqui o hospedeiro dela. Colocar aqui na... Deixa eu só deletar aqui e criar uma outra porta na alvenaria. Foi isso que aconteceu. Ela ficou com uma espessurinha bem fininha. Ó, tá aqui a nossa soleira. Quando o elemento ele é alinhado, eu consigo usar o tab e selecionar ele separadamente, ó. Tá vendo? Aqui usando o tab do teclado, eu seleciono só a soleira. E aqui eu tenho as informações sobre ela, ó. Profundidade, altura, largura, eu insiro isso numa tabela, multiplico a largura pela profundidade e tenho a área, se eu quiser. E aí, selecionando a porta, através do parâmetro que a gente criou lá, né, de visibilidade, um clique ela sai. Rani, mostra na tabela. Vamos lá. Eu até já tenho uma tabela de componentes. Deixa eu ver se está aqui, granitos por ambiente. Soleira. Ó, tá aqui, ó. Soleira Autodesk Community, soleira AC. Deixa eu... Eu vou fechar aqui a porta, não vou salvar, tá? Também vou fechar aqui a soleira, também não vou salvar. E vamos abrir aqui o 3D. Então, eu tenho aqui a minha porta. Gosto muito de mostrar as coisas com o WT ativo, né? Que a gente vê a alteração no 3D e na tabela. Então, tá aqui nossa soleira. A dimensão 1, 75. A dimensão 2, a área dela já aqui. Então, se eu seleciono a porta e desabilito ela, sumiu do quantitativo. Se eu habilito, ela reaparece, então vai aparecer em todas as vistas, em todos os 3Ds e também no quantitativo. E aqui a gente resolve a questão de se você vai querer dimensão, se você vai querer área, se não. Às vezes você quer contabilizar a soleira por unidade, isso depende muito da base de composição. Mas se você quiser ir para um fornecedor que pede as dimensões, ou até mesmo para você fazer e verificar, você já coloca aqui todo parametrizado, encontra isso, e pela fórmula encontra a área. Acho que cobri aqui a maior parte dos pontos, né? A ideia era trazer aqui um pouco também
como a gente pode usar esses recursos da modelagem, alguns recursos aí que a gente percebe que otimizam, porque eu acredito que não é só precisão, mas não se trata só de precisão, mas também se trata da gente ter produtividade, que é a proposta do BIM e a proposta também do nosso querido Revit, né? Deixa eu ver aqui o colega comentou, não sei se eu já olho as perguntas. Sim, é ser eficiente, né, Rani? É a eficiência Isso, no seu trabalho, né? Para que você está modelando, né? Aquela velha questão, né? Então você tem isso. que decidir várias coisas antes de começar a modelagem, né? Em equipes, qual vai ser os objetivos, e você tem que ser eficiente dentro disso que você vai fazer, né? Muito bom, Exatamente. muito bom. Grandes Eu descobertas. E aí eu acho bacana, assim, a gente também. Eu gosto muito de testar as coisas. Uma das coisas que o pessoal questionava muito no uso disso aqui, né, de parede empilhada ou uma camada única, por exemplo, se eu quisesse usar isso para fazer um planejamento construtivo, aí você consegue transformar isso em peça, leva para um planejamento construtivo. Então, o modelo, ele vai começando a ser utilizado para outras finalidades, outros usos BIM, e a complexidade aumenta, logicamente, né? A gente quer mais, a gente quer extrair mais do modelo, a gente também tem que imputar mais dados e mais informações e melhorar a quantidade de informações. Então, isso aí é possível. Eu já fiz aqui vários testes que a gente consegue também levar essas camadas para o planejamento construtivo. Muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha na pergunta do Elvis. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem colocar alguma pergunta aí no chat, posso dar uma olhadinha. Deixa eu ver o que que o... Podem falar no microfone se vocês quiserem fazer uma pergunta aí ao vivo, né? Tá. O Elvis comentou aqui, Rania, não sei se conhece, mas uma opção boa que ajuda a produtividade é utilizar o plugin Arc gratuito. Sim, eu já ouvi falar no da ET Ellipse, que até um tempo desse não era gratuito, aí eles lançaram gratuito, né? Eu achei o máximo também. Perfis de paredes, eu vou fazer os testes também. Soleiras, né? Ótimo. Muito bom. E a Débora perguntou um exemplo aplicando um papel de parede, mas tipo numa área muito específica, porque isso aí é interessante, né? É muito bom a gente fazer perguntas. Por exemplo, papel de parede, ok, é na parede toda? É só um pedacinho dela? Porque isso muda a forma como a gente modela. Se for na parede toda, você pode inclusive inserir dentro do tipo da parede. Outra coisa que você pode fazer, e aí, por exemplo, papel de parede é uma coisa muito específica. Se eu converto, por exemplo, a parede em peça, ó, eu pego essa parede aqui e converto em peça, certo? Essa camada aqui da frente, ó, você selecionando a peça, você consegue também desabilitar essa opção de material por original, você desabilita, e você muda o material só daquela peça, daquela camada. Você vem aqui e muda. Vai no editor de materiais e muda. Outra forma de você também aplicar papel de parede seria usando material por pintura, só que tem que ter muito cuidado com ele, ó. Vem aqui, ó. Eu não sei se eu tenho papel de parede nesse template. Acho que não. Vou aplicar um outro material aqui, qualquer. É uma camada que seria muito fina, né? E teria uma imagem, né? Alguma coisa que é repetitiva, né? Sim, também tem isso. Você pode aplicar uma imagem também, pode aplicar uma imagem, até porque ele iria sobre a tinta, né? Ele iria sobre a tinta, então eu teria que Sim, contabilizar a tinta também. é. É interessante, bem dito, muito boa a observação. Seria Mas, por exemplo, muito. se eu quisesse só substituir, eu poderia até colocar uma outra tinta aqui, Uhum. tinta branca. Vou colocar outro material, aqui ele está como tinta branca, eu substituo o material da peça por outro. Você pode fazer dessa forma, pode aplicar, como a Cláudia até mencionou, acho que seria interessante também podendo aplicar a imagem. E também tem aquele recurso de pintura, né? No Sim, que é rápido. modificar É. pintura. O grande cuidado que a gente tem que ter com o recurso de pintura, primeiro, não usar ele em inúmeras paredes, tá? Até porque, de certa forma, às vezes você perde um pouco a rastreabilidade dessa informação. E quando você pinta, acontece exatamente isso. Ele vai calcular o material que está por baixo e o que você está pintando. Nesse caso, seria bom, porque você calcula a tinta e calcula o material
do papel de parede por cima também. E ele vai entrar como material de parede, normalmente. Se você fizer uma tabela de parede, vai aparecer lá. Que eu acho que com imagem não acontece isso, né? Ficaria diferente a imagem. Não sei se respondi, Débora, pergunta. Ajudou aí, esclareceu? Tranquilos? Ninguém tem dúvida, ninguém quer perguntar, aproveitar este momento. Pessoal, se vocês tiverem outras dúvidas que vocês lembrem depois da apresentação, ou quando vocês estiverem, enfim, por acaso reassistindo lá o vídeo que a gente vai colocar no fórum, vocês, por favor, coloquem uma pergunta lá no fórum de Revit, tá? Isso, deixa eu Passar o link colocar aqui, aqui. eu vou Tá colocar aqui, né? o link do fórum, porque aí depois a Rani pode responder lá para vocês, tá? E quem Ó, está Cláudia, eu assistindo coloquei aqui também, tá? no Na tela. YouTube, hã? Ah, Eu tá, coloquei aqui na coloca aí, tela, tá? tá. Aham, O link tá. e o QR Code também. Sim. Esse é o link dos fóruns em português, tá? A gente tem um fórum para cada produto, um fórum para AutoCAD, um fórum para Revit, e assim por diante. E esse que eu coloquei aí é o fórum de Revit direto, tá? Então, vocês podem, quem está conhecendo a comunidade hoje, pode navegar lá pelos fóruns, né? A gente tem bastante gente respondendo as dúvidas aí. E aí eu coloquei o fórum de Revit direto, tá? Então, aí no Ótimo. YouTube a gente também deixou o link do fórum de Revit aí no, abaixo do post, tá? Excelente. Vou colocar aqui uma frase que eu gosto muito de falar em relação ao BIM, e aí, se o pessoal tiver mais dúvida, a gente fala, senão a gente. Que seria a questão do uso do BIM como um meio, né? E não como um fim. Utilizar ele para Exatamente. nos ajudar no nosso dia a dia. Então, pensar bem sobre as nossas decisões na modelagem vai ajudar muito a ganhar, né? Ter todos os benefícios e potenciais do BIM. Isso mesmo, exatamente. Boa observação. O link do YouTube, sim, eu vou pegar o link aqui do YouTube. Da Autodesk Brasil. Nós temos vários vídeos lá. E todos os nossos webinars, eles ficam no fórum. Então, esse webinar amanhã já vai estar lá no fórum de Revit e aí na página de eventos onde vocês se inscreveram para esse evento. Então, ele vai estar em dois lugares, tá? Então, nos dois ambientes vocês vão acessar o vídeo. Então tá, se não tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço aqui a participação de todos, a Rani por preparar todo esse webinar, descobrir tudo isso, todas essas dicas aí para nós, né, Rani? Obrigada. E a ETC, através da Bruna, que nos proporcionou esse contato com a Rani, para a gente organizar este webinar. Obrigado, Rani, obrigado, Bruna. Obrigada, pessoal, também, mais uma vez, ao convite e a todos os presentes. Espero que tenham gostado e mantenhamos o contato. Vou estar lá no fórum também respondendo às dúvidas. Tá bom, então amanhã esse vídeo já está lá. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde.